Olá, meu nome é Ieda Maria, do canal Entre Laços e Tramas, e na nossa videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse belíssimo chapéu com fio náutico. Muito bonito, você que gosta de passear ao ar livre, ir à praia, é muito bonito mesmo. É muito fácil de fazer e tenho certeza que vocês vão gostar. Então, meus amores, me acompanhem aqui na videoaula que eu vou dar o passo a passo para vocês. Então, meus amores, vamos começar o nosso trabalho fazendo o nosso anel mágico. Você vai dar uma volta na linha, né? Dá uma voltinha no dedo, segura aqui as duas pontinhas aqui, introduz a linha no centro do anel e faz uma correntinha. A partir de agora, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos dentro do nosso anel, né? Que vai ser a base, o comecinho do nosso trabalho. Então, fazemos 2, 3, 4, 5, 6. Fizemos os nossos 6 pontos baixos. Vamos fechar aqui o nosso anel. Aí agora a gente vai trabalhar de uma forma assim em espiral. Então nós não vamos fechar aqui a nossa carreira. Nós já vamos direto aqui no nosso primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixo. Né? Já começamos a segunda carreira aqui, direto, com um ponto baixo. Vamos pegar o nosso marcadorzinho e vamos marcar esse nosso primeiro ponto para a gente sempre saber o comecinho da nossa carreira. Nesse mesmo ponto, nós vamos fazer outro ponto baixo que vai ser o nosso aumento, né? Então, o nosso aumento vai consistir em fazer sempre, em cada ponto baixo aqui da carreira anterior, nós vamos fazer 2 pontos baixos, que vai ser o nosso aumento. Essa carreira aqui vai ser toda assim, né? Sempre, em cada ponto baixo, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Chegamos aqui. Então, no final da nossa primeira carreira, tiramos o nosso marcadorzinho e já vamos para o nosso primeiro ponto baixo aqui, ó, e vamos fazer outro ponto baixo. Vamos marcar aqui para não errarmos, né? Aqui nesse primeiro ponto, nós vamos fazer um aumento. Então, vamos fazer mais um ponto baixo aqui, né? Agora, nós vamos fazer um ponto baixo sem aumento. No próximo ponto baixo, nós vamos fazer um aumento. Então, são 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo. No próximo, um ponto baixo normal, sem aumento. No próximo, vamos fazer 2 pontos baixos, que vai ser o nosso aumento. Então, essa nossa carreira aqui vai ser toda ela assim, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, até o final. Aqui nós temos um aumento, então o próximo vai ser um ponto baixo. Então, chegamos aqui no final da nossa terceira carreira, né? Sempre começamos a carreira com um aumento e terminamos ela somente com um ponto baixo. Né? 2 pontos baixos no primeiro ponto e um ponto baixo sempre no último. A primeira carreira foram 6 pontos baixos, a segunda foram 12, e essa terceira agora nós ficamos com 18 pontos baixos. Agora nós vamos tirar aqui e vamos para o nosso primeiro ponto. Lembrando sempre que o nosso primeiro ponto sempre começa com um aumento. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos fazer sempre 2 pontos baixos no mesmo ponto. Aí, agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto baixo.
Então, nós vamos ter um aumento, 2 pontos baixos juntos, 2 pontos baixos separados. Aí, aqui nós vamos novamente fazer um aumento com 2 pontos baixos no mesmo ponto. 2 pontos baixos, um em cada ponto. Então, essa carreira vai ficar assim, meus amores, não é? Um aumento, 2 pontos baixos, 2 pontos baixos sem aumento, um aumento com 2 pontos baixos, 2 pontos baixos sem aumento. Aí, agora o próximo vai ser com aumento. Então, toda a nossa carreira vai ser assim. Então, terminamos aqui a nossa quarta carreira, não é? Temos aqui, nesta carreira, um total de 24 pontos baixos, não é? Sempre começando com um aumento e terminando sempre com ponto baixo, normal, sem aumento. Agora, vamos para a nossa quinta carreira. Primeiro ponto, sempre começamos com um aumento. Então, vamos fazer 2 pontos baixos junto nesse mesmo ponto. Vamos marcar aqui nossos primeiros pontinhos. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos sem aumento, um em cada ponto baixo de base, ó. 1, 2, aliás, desculpa, 1, 2, 3. Agora, nós vamos fazer um aumento. Se você observar no seu trabalho, sempre que você tiver um aumento, você vai fazer outro aumento no primeiro ponto. No primeiro ponto do aumento anterior, você vai fazer um aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Agora, vamos fazer 3 pontos baixos, sem aumento, um ponto em cada ponto de base. E agora, vamos aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, tem um aumento aqui. Então, aqui, nesse primeiro ponto do aumento, nós vamos fazer outro aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Então, essa nossa carreira vai ser assim, um aumento, 3 pontos sem aumento, e depois um aumento novamente. Então, meus amores, chegamos aqui ao término de mais uma carreira. Agora, no final desta carreira, nós vamos estar com 30 pontos baixos. Ó, a primeira foi 6, a segunda 12, 18, 24, agora são 30 pontos. Vamos aqui no nosso primeiro ponto de base ali e vamos fazer um aumento. Vamos fazer 2 pontos baixos. Vamos marcar aqui novamente e vamos dar continuidade. Nesta carreira, agora, serão 4 pontos baixos sem aumento. Então, nós já temos 2, 3, 4. Agora, nós vamos fazer o nosso aumento. Ó, vocês podem observar que aqui tem um aumento. Então, no primeiro ponto do aumento da carreira anterior, nós vamos fazer um aumento. Vamos para o próximo ponto e vamos fazer agora 4 pontos baixos sem aumento. Ó, 1, 2, 3, 4. Agora, vamos novamente outro aumento. Então, nessa carreira, meus amores, vai ser assim, um aumento, 4 pontos baixos, tá bom? Até o finalzinho da carreira. Chegamos, então, aqui ao final da nossa sexta carreira, terminamos aqui com, né, nossos 4 pontos sem aumento, e totalizamos um total de 36 pontos. Vamos tirar o nosso marcador, novamente aqui no primeiro ponto, vamos fazer um aumento. Né? Vamos marcar novamente aqui. E vamos continuar agora o nosso trabalho com 5 pontos baixos. Agora serão 5 pontos baixos para depois fazer um aumento. Então, nós estamos com 3, 4, 5.
Agora vamos fazer o nosso aumento. Ó, sempre, ó, no primeiro ponto do aumento da carreira anterior, vai ser o nosso aumento. Então, essa carreira vão ser um aumento, 5 pontos baixos e outro aumento, com 2 pontos baixos no mesmo ponto. Toda a nossa carreira, essa carreira vai ser assim. Chegamos aqui, então, no final de mais uma carreira. Vamos tirar o nosso marcador e vamos começar outra carreira. Então, aqui nós fizemos um aumento e 5 pontos baixos, né? Então, nós estamos com um total de 42 pontos baixos. Vamos aqui, no primeiro ponto, vamos fazer outro aumento. Né? Vamos marcar aqui para a gente não perder o início, como nós estamos trabalhando assim em espiral, a gente não consegue identificar o primeiro ponto, né? Então, agora nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. E agora vamos fazer o nosso aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Meus amores, antes eu falei para vocês que nós estávamos com, né, com 42 pontos. Na carreira anterior, nós ficamos com 36 pontos baixos. Agora, nessa carreira, finalizando essa carreira, nós vamos ter um total de 42 pontos baixos, né? Então, essa carreira toda vai ser assim, meus amores. Um aumento, 6 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro aumento, tá bom? Então, aqui chegamos no final da nossa 7ª carreira. Então, vamos tirar aqui o nosso marcador. Desculpe, meus amores, essa é a 8ª carreira, tá? Aí, vamos no nosso primeiro ponto e vamos fazer um aumento. Nós vamos fazer, essa vai ser a nossa última carreira com aumento. Vamos marcar aqui novamente. Nessa carreira, nós vamos fazer um aumento e vamos fazer 7 pontos baixos sem aumento. Então, será um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto, e depois vamos fazer 7 pontos baixos, 1 em cada ponto de base, né? E o nosso aumento vai ficar sempre aqui, ó, no primeiro pontinho onde nós temos o aumento, né? Tem um aumento nesse primeiro ponto, vai vir o nosso aumento aqui. Então, meus amores, vamos fazer essa carreira todinha assim, um aumento, 7 pontos baixos. Então, meus amores, chegamos aqui ao final da nossa 9ª carreira com aumentos. Estamos aqui, totalizamos aqui um número de 54 pontos baixos. Então, agora, nós vamos trabalhar 2 carreiras sem aumento. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, você sempre coloca o marcador no primeiro ponto, que ainda vamos continuar trabalhando em espiral. Então, vai ser assim, meus amores. Essa carreira vai ser essa e a próxima. Então, são 2 carreiras todas sem aumentos. Por quê? Porque agora nós vamos começar a dar forma aqui no nosso chapéu, para começar a descer, certo? Chegamos, então, aqui no final da nossa 2ª carreira de pontos baixos sem aumento. Vamos tirar aqui o nosso marcador. A gente já pode notar aqui que ele já está tomando forma, ele já está curvando aqui o nosso chapéu, né? Então, agora nós vamos pegar nesse primeiro ponto aqui
da nossa carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo e vamos subir 4 correntinhas, 2, 3, 4. Vamos dar uma laçada e vamos fazer um ponto alto nesse mesmo ponto aqui, ó. Vai ficar um ponto em V. As 3 primeiras correntinhas equivalem a um ponto alto e essa é a correntinha de separação. Damos outra laçada, contamos 1, 2, na terceira correntinha aqui do ponto, nós fazemos um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. No mesmo ponto, né? Novamente, pulamos 2 correntinhas. Na terceira aqui, nós fazemos um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Toda a nossa carreira vai ser trabalhada nesse ponto padrão de ponto em V. Sempre assim, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto. Pulamos 2 correntinhas do ponto aqui de base, na terceira aqui nós fazemos o outro nosso ponto em V. Assim nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira. Chegamos aqui no final da nossa carreira, né, de pontos em V. Vamos contar aqui 1, 2, na terceira correntinha vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma correntinha e vamos ver esse mesmo ponto aqui e fazemos um ponto baixo. Nós vamos trabalhar agora um ponto baixo em cada ponto aqui, em cada ponto alto aqui na correntinha, aqui ó, nas correntinhas do meio, no ponto alto, vamos trabalhar um ponto baixo. Só que nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar somente a alcinha de trás, ó. Sempre pegando a alcinha de trás da correntinha, né? Sem aumentos, né? Ela vai ser toda ela somente um ponto para cada correntinha de base, sempre pegando aqui, ó, a correntinha de trás. Tá bom, meus amores? Toda a nossa carreira vai ser trabalhada assim. Então, chegamos aqui no final da nossa carreira, né? Vamos aqui no primeiro ponto de base, pulamos a correntinha que a gente fez, vamos direto no primeiro ponto da carreira e vamos fazer um ponto baixo, né? Vamos colocar novamente o nosso marcador para não perdermos o ponto inicial aqui. Agora vamos trabalhar ponto sobre ponto, sem aumento novamente, só que dessa vez nós vamos pegar as 2 alcinhas, tá, meus amores? Sempre assim, ó, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, tá bom? Toda a nossa carreira vai ser em ponto baixo, novamente. Então, chegamos aqui novamente, no final da nossa carreira, né? Vamos tirar o nosso marcador e vamos fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto, né? No nosso primeiro ponto. Vamos subir 4 correntinhas e vamos fazer um ponto alto novamente sobre o mesmo ponto, dentro do mesmo ponto, né? Nós vamos repetir agora essa carreira de pontos em V, né? Vai ser a mesma sequência. Pulamos 2 pontos de base, na terceira correntinha ali, nós fazemos um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Então, vamos fazer essa sequência por toda a nossa carreira, né? Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto de base. Pulamos 2 pontos, no terceiro, nós fazemos o nosso Vzinho. Chegamos, então, aqui ao final da nossa carreira de pontos em V. Contamos aqui 1, 2, 3,
na terceira correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. Agora, vamos repetir essa carreira de pontos baixos de novo, pegando sempre a alcinha de trás do ponto. Sempre assim, ponto sobre ponto, ponto sobre correntinha, sempre pegando a alcinha de trás. Sem aumentos, vamos trabalhar toda a nossa carreira assim, com ponto baixo, sem aumento, pegando sempre a alcinha de trás. Então, chegamos aqui, mais uma vez, no final da nossa carreira de pontos baixos. Pulamos essa correntinha, vamos aqui no primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixo. Não vamos fechar a nossa carreira. Vamos colocar o nosso marcador aqui, para não perdermos o nosso ponto de início. Né? Ops. Agora, vamos trabalhar toda a nossa carreira em ponto baixo, sem aumento, mas pegando agora as duas alcinhas do nosso ponto. Ponto sobre ponto, um ponto baixo em cima de cada ponto baixo, sem aumento. Faça o seu comentário, não é? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Estarei respondendo a todos vocês, tá bom, meus amores? Chegamos aqui no final da nossa carreira, não é? Na nossa segunda carreira de pontos baixos. Nós tiramos o marcador, agora vamos pegar aqui no nosso primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos repetir mais uma vez essa carreira aqui de ponto em V, né? Então, vamos subir 4 correntinhas, vamos aqui no mesmo ponto aqui que nós fechamos, nós vamos aqui fazer um ponto alto. Vamos pular dois pontos, no terceiro vamos fazer um ponto alto. Mais uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto ali de base. Pulamos 2 pontos, aqui no terceiro, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto alto. Assim, nós vamos trabalhar toda a nossa carreira com esse ponto em V. Chegamos aqui, então, no final da nossa carreira de pontos em V. Vamos contar 1, 2, na terceira correntinha, vamos fazer o ponto baixíssimo, não é? Uma correntinha e um ponto baixo na mesma correntinha, ali no mesmo espaço, né? Vamos fazer agora um ponto baixo em cada ponto baixo, mas da mesma forma como nós fizemos aqui nesses dois aqui, nós vamos fazer aqui. Nós vamos pegar somente a alcinha de trás do nosso ponto. Ponto sobre ponto, sem aumento, pegando sempre somente a alcinha de trás. Vai ser vamos trabalhar assim por toda a nossa carreira, tá bom, meus amores? Chegamos aqui no final da nossa carreira, não é? Pulamos essa primeira correntinha, vamos direto aqui no nosso primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixo. Vamos colocar de novo o nosso marcador, para não perdermos o início da nossa carreira, né? Agora, vamos trabalhar novamente, ponto baixo sobre ponto baixo, só que nessa carreira nós vamos pegar as duas correntinhas, as duas alcinhas, quer dizer, ó, pegamos sempre
as duas alcinhas da correntinha do ponto. Tá bom, meus amores? Toda a carreira assim. Chegamos então aqui no final da nossa carreira e também terminamos a parte da copa do nosso chapéu. Nós vamos agora medir aqui a circunferência dele. Aqui, ó, nós estamos com 50 centímetros de circunferência, tá bom, meus amores? Esse chapéu é para uma pessoa que tem a circunferência da cabeça 50 centímetros. Aqui a altura, ó, 15 centímetros e meio, né? 15 centímetros e 15,5 aqui. Então, aqui nós terminamos a copa do nosso chapéu, tá? Agora nós vamos começar a fazer a aba dele. Então, nós vamos agora aqui tirar o marcador. Vamos dar uma apertadinha aqui. Vamos trabalhar agora um ponto baixo e um aumento. Só que nessa carreira, nós vamos pegar somente a alcinha da frente, toda a nossa carreira. Vamos colocar o nosso marcador aqui, no nosso primeiro ponto, porque agora nós vamos trabalhar de novo em espiral, né? E vamos fazer agora, ó, um ponto baixo, um aumento, outro ponto no mesmo ponto. Um ponto baixo, mais um ponto baixo e outro ponto baixo no mesmo ponto. Então, vai ser a carreira toda assim. Um ponto baixo, um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, vamos trabalhar assim por toda a nossa carreira, tá bom, meus amores? Um ponto, um aumento, um ponto sem aumento, um ponto com aumento, um ponto sem aumento. Então, chegamos aqui no final da nossa primeira carreira da aba do nosso chapéu. Você pode ver que aqui por trás, aqui por dentro, fica a alcinha que vai marcar o começo da nossa aba, né? Então, você pode contar as carreiras por aqui, para saber quantas carreiras você fez na sua aba. Agora, nós vamos tirar o marcador. Vamos aqui no primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar 4 carreiras em ponto baixo sem aumento, sempre pegando agora as 2 alcinhas. Aqui, gente, vamos colocar o nosso marcador para sabermos sempre o nosso primeiro ponto, porque agora a gente vai trabalhar de novo, como a gente fez na copa, a gente vai trabalhar agora de novo em espiral, tá? Um ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentos, né? Vamos fazer 4 carreiras assim. Não esqueça de dar sua opinião, se você está gostando da videoaula. Conte para nós da onde que você é, da onde que você está assistindo, de que cidade. Vá lá nos comentários, dê a sua opinião, isso é muito importante para nós, tá bom, meus amores? Então, vamos terminar aqui a nossa carreira, 4 carreiras, tá bom? Eu já volto com vocês no final das minhas 4 carreiras. Então, meus amores, chegamos aqui no final das nossas 4 carreiras sem aumento. Aqui vocês podem ver, o nosso chapéu já está, a nossa aba aqui, né? Já está bem adiantada. O nosso chapéu já está tomando forma, né? Ó. Então, agora nós vamos trabalhar uma carreira com aumento. Vamos tirar aqui o nosso marcador, vamos fazer um ponto inicial aqui, um ponto baixo,
Fugiu meu marcador. Aqui, ó, vamos marcar de novo aqui. E vamos trabalhar 10 pontos baixos sem aumento, ponto sobre ponto, tá bom? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Agora, nós vamos fazer um aumento, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, assim, nós vamos trabalhar por toda a aba do nosso chapéu. 10 pontos altos, um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. 10 pontos altos, um aumento, ok? Então, chegamos aqui no final da nossa carreira. Esse foi o nosso último aumento. Aqui sobraram alguns pontos, mas nós vamos fazer esses pontos normais. E aqui, nesse último ponto, nós vamos fazer um aumento. Não tem problema que não deram os 10 pontos baixos, tá? Vamos tirar aqui o nosso marcador. Vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. Colocamos de novo o nosso marcador. Para não ter perigo de perdermos nosso primeiro ponto, né? Agora, nós vamos fazer uma carreira toda em ponto baixo, sem aumento. Ponto sobre ponto, sem aumento. Por toda a extensão da carreira. Um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Tá bom, meus amores? Então, terminamos aqui a nossa carreira sem aumento. Agora, nós vamos fazer outra carreira de aumento. Vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo aqui. Vamos colocar o nosso marcador. E vamos fazer 10 pontos baixos para fazer o nosso aumento novamente. Aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Agora, um ponto baixo e mais um ponto baixo. Esse é o nosso aumento. Agora, vamos repetir essa sequência novamente. 10 pontos baixos, ponto sobre ponto, e um aumento com 2 pontos baixos no mesmo ponto. Terminamos aqui a nossa carreira com aumento. Aqui sobraram 2 pontinhos. Então, esses 2 pontinhos nós vamos fazer normais, porque nós tivemos um aumento aqui, né? Terminamos aqui, encerramos a carreira de aumento. Olha, nosso chapéu já está quase prontinho, né? Ó. Vai ficar muito bonito. Então, agora nós vamos trabalhar 2 carreiras sem aumento. Vai ser as últimas 2 carreiras de ponto baixo do nosso chapéu. Então, vamos tirar aqui o marcador. Vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. Colocamos novamente o nosso marcador. E vamos trabalhar ponto sobre ponto, né? Vamos fazer um ponto baixo em cima de cada ponto baixo, sem aumento. São 2 carreiras assim, tá bom, meus amores? Então, chegamos aqui no final das nossas 2 carreiras sem aumento, que são as últimas carreiras em ponto baixo. Vamos agora tirar o nosso marcador. Vamos aqui no nosso primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo, não é? Aí, vamos fazer uma correntinha. No próximo ponto, nós vamos fazer outro ponto baixíssimo. Vamos colocar o marcador só para a gente ter uma garantia, mas aqui, como já está mudando o ponto, a gente vai saber, né? Agora, novamente, uma correntinha. E vamos no próximo ponto, vamos fazer outro ponto baixíssimo. Então, a sequência vai ser sempre assim, uma correntinha, um ponto baixíssimo, ó.
que vai dar o acabamento no nosso chapéu. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Então, vamos fazer essa sequência por toda a aba do nosso chapéu. Esse vai ser o acabamento. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Vai ser sempre assim a nossa sequência. Então, acabamos aqui todo o contorno da aba do nosso chapéu, ó. Vocês podem ver que ficou esse detalhe aqui no final da nossa aba. Então, agora nós vamos tirar o nosso marcador e vamos cortar a nossa linha. Então, nós já cortamos a nossa linha, agora nós vamos arrematar, puxamos a linha aqui, introduzimos a agulha nesse nosso primeiro ponto baixíssimo aqui, puxamos a nossa linha para trás, né? E voltamos com ela aqui dentro do outro ponto baixíssimo. Aí vamos puxar novamente aqui, ó, por entre aqui, e vamos puxá-la para trás. Introduzimos a agulha aqui no outro lado do nosso ponto e puxamos aqui para trás. Agora a gente vai arrematar ela aqui atrás do nosso chapéu, né? Vamos caminhar com ela mais um pouquinho aqui por entre os pontos, né? Para podermos estar arrematando esse fio, né? Então, aqui já arrematamos uma parte, agora nós vamos cortar e vamos deixar só um pedacinho dessa linha, né? Ó, deixamos um pedacinho. Vamos aqui com o nosso isqueirinho aqui, ó, vamos queimar essa pontinha e vamos colar ela aqui, ó, aqui dentro do pontinho, que esse ponto aqui não vai ter problema, ele não vai soltar, tá bom, meus amores? Então, terminamos aqui a parte da aba do nosso chapéu e todo o nosso chapéu em si. Agora nós vamos fazer um acabamento aqui quando a gente termina a copa e começa aqui na aba. Eu optei por escolher essa linha aqui. Essa linha é a cor Rami. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa linha dupla, vamos introduzir a nossa agulha aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que a gente começou a aba, ou melhor, vamos pegar aqui por cima do ponto, né? Ó, nessa carreirinha aqui onde a gente começou a fazer a aba, né? Vamos introduzir a agulha, desculpa, gente, é de cima para baixo e vamos puxar a nossa linha aqui, né? Então, ficamos com a linha assim. Agora, introduzimos aqui dentro, né? No próximo ponto, vamos puxar a nossa linha aqui e vamos fazer uma correntinha. Ó. Vamos aqui no próximo ponto baixo, puxamos novamente a linha e vamos fazer outra correntinha. Novamente, no próximo ponto baixo, vamos puxar a nossa linha e vamos fazer outra correntinha. Então, assim a gente vai trabalhar por toda a volta do nosso chapéu, para dar um acabamento aqui entre a copa do chapéu e a aba, não é? Então, vai ficar esse detalhe. Se vocês quiserem colocar outra cor, vocês podem colocar. Se vocês quiserem colocar, por exemplo, uma correntinha, né? Prender uma correntinha aqui ao redor, podem colocar um lenço. Então, isso vai da imaginação de cada um e do gosto de cada um, tá bom? Eu optei por essa linha aqui, essa cor Rami. Chegamos, então, aqui ao final das nossas correntinhas para fazer o acabamento no nosso chapéu. Agora a gente vai cortar o fio, vamos cortar aqui o nosso fio. Vamos pegar a nossa agulha e vamos puxar o nosso fio aqui por essa primeira correntinha que nós fizemos aqui, né?
puxamos aqui e vamos arrematar essa nossa correntinha aqui, ó. Não é? Arrematamos aqui a nossa correntinha. Voltamos novamente para dentro do mesmo ponto e puxamos a nossa correntinha aqui, né? A gente puxa bem para ficar o nosso acabamento das correntinhas, né? Aí a gente arremata aqui por baixo. Vamos arrematar aqui por baixo, somente por baixo dos fios aqui da mesma cor, para não ficar diferente ali no meio, né? Então a gente arremata alguns fios aqui por baixo, esconde um pouquinho nossos fios, né? Por baixo. E daí vamos fazer aquele mesmo processo que a gente fez antes. Aqui já tem um fiozinho para arrematar também, né? Cortamos o nosso fiozinho um pouco, não é? Vamos queimar essa pontinha aqui. E vamos colar ela aqui, né? Ó. Então ela ficou escondidinha ali atrás. Então, meus amores, terminamos aqui o nosso chapéu Marisol, né? Você que gosta de passear, sair na praia, né? Você vai gostar muito. Então, meus amores, espero que tenham gostado dessa videoaula, né? Que tenham gostado da minha explicação. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do trabalho, vocês sabem que podem perguntar. Eu vou ter o maior prazer em responder a vocês. Obrigada por ter acompanhado a gente no nosso canal, por ter nos dado esse apoio. E até a próxima videoaula. Espero contar com vocês novamente. Um beijo, meus amores.